Olá, galera! Esse é o Biomedcast, o podcast da biomedicina. Então, e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um Biomedcast, o podcast da biomedicina. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Câmara. E aí pessoal, beleza? Aqui fala é o Rogério, direto de Curitiba. Vamos falar sobre doação de sangue. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Guilherme. É isso aí. Hoje a gente tem um convidado, galera. Tem mais um. Então estamos em 5. É esse. Chama o carinha lá pra ensinar matemática pra ele. Eu escuto o último podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre doação de sangue, que é um tema bem legal, assim, eu acho que importante tanto para biomedicina e para a sociedade em geral, né? Então a gente resolveu chamar um cara que agora ele é mestrando em hemoterapia, né? E já é especialista, já... E aí meus queridos? Beleza? Meu nome é Curi, Walid Khaluf Curi, eu sou biomédico, formado pela Faculdade Pequeno Príncipe aqui de Curitiba. Eu sou especialista em hemoterapia e hematologia, trabalho na área faz 7 anos, desde o estágio remunerado da faculdade. E hoje eu, como o Otávio comentou, sou mestrando pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, pela USP, num mestrado profissional em hemoterapia e medicina transfusional. E vamos falar um pouco de banco de sangue, que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Aê, valeu. Legal, muito bem, Curi, valeu. Então assim, a gente tem aí vários momentos da hemoterapia, lembrando que ela foi acontecendo aos poucos, como toda a nossa medicina, ela foi fazendo por teste. A gente tem aí duas fases conhecidas cientificamente, ou melhor, da literatura, que é empírica e científica, mas daí tem a questão que quando na Grécia Antiga a gente teve lá uma retirada do sangue ruim, que era a prática frequente no tratamento de diversas doenças, que hoje talvez seria até relacionada a uma sangria, né? Que você retira o sangue para poder jogar fora. E aí, com o tempo, foi... Até hoje a gente usa. Hoje a gente usa, mas de uma forma bem específica. Sim. E aí, com o tempo, foi trabalhando essa parte, como a gente conhece, foram feitos alguns testes de transfusão de animal para ser humano, mais um pouco para frente, foi tentado de humano para humano, tem uma história... meio fantástica que conta que 3 crianças tiveram que doar todo o seu sangue para um papa de muito tempo atrás. Todos eles vieram a falecer, obviamente, não existia nenhum conhecimento. E aí foi começando, foi continuando, e até, como eu comentei, a gente conseguiu chegar no braço a braço, e era aquela sorte, né? Então, fez uma transfusão, deu certo. Deu outra, não. Morreu, não deu totalmente certo. Empírico, e aí, né? com os erros e acertos, foi crescendo. Muito legal. Legal. Então isso dá pra gente entender um pouco, né, como que a gente conseguiu chegar no que temos hoje, né? Que hoje, pra você conseguir doar, você tem que... Assim, não é impossível, mas você também não pode ser aquele cara desregrado. Tem que ser um dos poucos, né? Então, tem que ser aquela vida meio promíscua, né? Não, além do próprio doador, tem que ser uma pessoa que tenha uma saúde adequada. O próprio sangue vai passar por uma série de processos e testes até que ele chegue no paciente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E daí lembrando só daquela parte da parte científica, né? Que a gente tem que lembrar que é uma ciência muito nova a hemoterapia. Porque Karl Landsteiner, que foi o cara que identificou, então, que nós chamamos aquelas tipagens sanguíneas que nós conhecemos, O, A, AB e B, e aconteceu isso em 1900. Então, por mais que nós não estivéssemos aqui, é algo muito, muito recente, perto da história da medicina do mundo, né? Então, é bem, bem recente. E hoje em dia, e aqui no Brasil, qual que é a história dos bancos de sangue, enfim, da doação de sangue? Você tem... Como é que começou isso no Brasil, né? O banco de sangue no Brasil, ele foi, assim como muitas coisas, foi herdado dos países norte-americanos, dos Estados Unidos especificamente, e os primeiros bancos de sangue foram das grandes universidades que tinham os grandes hospitais também. Então, que é, por exemplo, os hemocentros, o Hemocentro de Ribeirão Preto mesmo, o ProSangue, são os bancos de sangue maiores do Brasil que até hoje estão aí.
que foram os que iniciaram esse procedimento no Brasil. Pelo que a gente levantou aí, foi, né, começou na década de 40, né, que foram criados os primeiros bancos de sangue, o Hospital Fernandes Figueiredo no Rio também, né? Isso. Bom, essa é a história do Brasil, então tem aí em torno de 60, 70 anos, né? Que é mais jovem ainda do que... Tô precisando fazer aula de matemática. Não, cara, mesmo, é que pra mim, cara, os anos 1990 foi, tipo, 2 anos atrás, sabe? Pra mim também, isso que tá difícil. Acho que 1970 é 30 anos atrás, esse é o problema. Considerando essa data aí, a gente tem um banco de sangue, que é o serviço que eu trabalho, que tem 40 anos de história. Então você vê como, por mais que tenham começado nos maiores lá no Rio de Janeiro e tal, distribuiu rapidamente pro Brasil. É uma longa história, no seu caso, né? É Curitiba, né? E ainda falando dessa parte de história, a gente tem que lembrar que hoje essa doação de sangue é mais rígida porque no começo havia uma prática de venda de sangue, né? E com isso o produto acabava sendo prejudicado. Amostras contaminadas e de má qualidade. A vida do paciente era muitas vezes colocada em risco. Por isso que hoje em dia tem toda essa regulamentação aí para poder doar sangue, porque senão... Você pensa assim que hoje em dia, para doar sangue, você tem uma série de questões, né? Se fosse realmente pago a doação, a pessoa ia fazer de tudo para doar sangue, independente do que acontecer com o paciente. Então, aquelas perguntas que são necessárias fazer, podia mentir ou fazer algum tipo de... nesse sentido, né? Eu lembro que antigamente, não sei se essa história procede mesmo, vocês podem me confirmar, quem acabava doando sangue por conta do pagamento era mendigo, eram as pessoas que não tinham poder aquisitivo e tal, e faziam disso meio que uma forma de ganhar sustento mesmo, né? E aí prejudicava tanto aos pacientes quanto a eles mesmos, né? Porque muitas vezes doavam muito mais do que o permitido, né? É verdade. Saíam de um banco de sangue pra ir pra outro doar porque queriam receber mais. A gente tem até um exemplo num filme chamado Sem Sentido. Não sei se vocês já muito engraçado. isso. É muito engraçado. Porque é muito engraçado, é uma comédia. O cara tenta doar sangue, doar sêmen, doar tudo, né? Ele vai entrando várias vezes, de estudo. Ele participa de um estudo lá, meu, muito engraçado. É muito bom, recomendo. Mas o cara tira uma grana, né, com isso. Aqui nos Estados Unidos é um pouco normal, né, essa coisa de venda. Ainda é assim aí, Luiz? Não, na verdade não é que é tão como... Eu acho que o filme é filme, né? É ficção científica, mas eu sei muito de casos aqui das pessoas que vendem, principalmente plasma. Vende bastante aqui e ganham bom dinheiro. Mas claro, tem requisitos, tem pré-requisitos. Não sei se esses tempos vocês chegaram a ver. Foi aqui também nos Estados Unidos, aconteceu isso das pessoas, dos pesquisadores médicos que estão comprando cocô humano. Não vi. Vocês não chegaram a olhar? Na verdade, tá tendo muito aqui agora aquela coisa do transplante de fezes. Sim, por pessoas que tiveram a microbiota normal toda danificada, então tem que fazer um transplante. E aí então tá se vendendo. Clostridium difficile, né, geralmente. Isso, e tá sendo agora... bem comum, tenho visto bastante o pessoal falando aqui. Então, se você tem uma vida saudável, você pode doar 3 vezes por dia, se você quiser. Que da hora. Ganhar um dinheirinho aí. Mas eu não sei onde é. Eu ainda não sei onde é. Na verdade, aqui é meio obscuro. Falar bem a verdade, não tem muito lugar assim. Olha, compramos seu cocô. Compramos seu plasma. Não, já são lugares mais... Venha cá. Capitalismo é tenso. Uma grande limitação, talvez, seja até pro pessoal, já que tem essa oportunidade lá de vender mesmo fluidos corpóreos, sangue, etc., que tem que ter um cadastro único desses pacientes, né? Porque senão ele pode chegar em vários bancos de sangue e vender o mesmo sangue, aí não vai sobrar nada, né, pro último que ele for, né? Pode ter vários problemas nesse sentido aí. Existe no Brasil uma coisa parecida com isso, né, Curi? A gente tem a própria portaria, ela limita a doação de sangue, no caso do sangue total, que é aquele doado, que é o mais ludicamente conhecido. Daí tem legislação para doar plaquetaférese, que é um procedimento que eu faço uma coleta só de plaqueta, e a coleta acaba coletando um volume maior. Então, por exemplo, se eu tiver o sangue, a doação de sangue para um homem, por exemplo, é de 2 em 2 meses, no máximo 4 vezes por ano. Da mulher é de 3 em 3 meses, no máximo 3 vezes por ano. Porque isso para sangue total. Se for daí plaqueta, já é para 7 dias de intervalo, por exemplo. Mas e se eu dar um despertão
vou lá no hemocentro do particular, depois no mesmo dia vou no público tentar fazer a mesma doação de sangue de novo. Tem alguma forma de impedir Então, que isso aconteça ou eu tenho que confiar no paciente mesmo? Confiar em grande parte. Nós, por acaso, aqui no Paraná, temos uma forma de confirmar chamada SHT Web, onde eu faço uma busca e é tempo real isso, praticamente. E aí, se eu doei agora, nesse minuto, num banco de sangue do HC e eu fui doar, voltei, agora cheguei no Hemobanco, por exemplo, eu consigo confirmar que ele está impedido de doar por tanto tempo e não vai doar. Mesma coisa se for um impedimento qualquer, de medicamento, de doença, ou uma coisa assim. Nossa, legal. Mas essa rede não é integrada no Brasil, né? Não é integrada no Brasil. Só o Paraná. Isso é legal, isso tinha que ser espalhado pelo Brasil todo, que sirva de exemplo, né? E é um campo legal para pesquisas, né? Como funciona essa rede e tal, e interessante. mostrar pro resto do país, né? É um projeto assim que tem futuro, se quem quiser investir o tempo, né, necessário para... Mas ainda assim, a conscientização tá vindo muito forte nesse momento, porque assim, que nem até eu conversando com a professora agora do mestrado, obviamente vou trazer muitas informações que eu acabei de ter há uma semana atrás. Ela comentou assim, bom, é importante sim ter essa triagem, mas a gente acredita em tantas coisas que o doador fala que ele não vai ganhar nada hoje, né? Não tá recebendo. Então, teoricamente, vai ser mais uma coisa que ele pode mentir e que eu possa acreditar. Então, é legal ter essa rede, mas seria mais uma coisa para eu perguntar e ter que acreditar nele, assim como outras coisas que eu pergunto de comportamento, de doença e coisas assim. Curi, fazer uma pergunta, assim, e se você achar que a pessoa tá mentindo, qual é o procedimento? Você pode decidir descartar a bolsa? Como avaliador, né? Como avaliador? Se chega lá um mendigo, todo tatuado, o cara meio nojento e o cara tal. Aí o cara fala que não tem a vida, ou não faz parte do grupo de risco. Eu tenho curiosidade. A gente tem algumas formas de resolver isso. A principal é fazer com que a pessoa de fato, entre aspas, confesse, não interrogatório, mas assim, contornar a situação e explicar os malefícios que eu posso trazer ao paciente ou ao doador. Mas também existe uma forma que cada banco de sangue desenvolve de eu identificar que aquela doação de fato não está ok para triagem. Aí eu vou fazer algum tipo de identificação para que durante a coleta, essa coleta não seja até o fim, ela não seja completa, e eu dispense esse doador depois de 2 minutinhos de doação. Então tá bom, deu certo, acabou. E se a gente está pensando que é uma pessoa que esses exemplos que vocês deram, que já está com má fé, ele não vai estar ciente do processo, então ele não vai duvidar de que em 2 minutos ele doou. E aí você dispensa. Aí você vai fazer todo o procedimento normal, só que a bolsa vai direto pro lixo. Então existem formas. Cada banco de sangue desenvolve uma forma. Legal. Eu acho que a gente já tá falando um pouco sobre essa questão da seleção e tal, mas é bom a gente falar um pouco por que se estabeleceu esse tipo de problema que a gente tenta evitar com essas seleções todas, né? Eu acho que é importante, sim, pro pessoal que ouve a gente, inclusive o pessoal que não faz parte da área da saúde, pra gente, acho que também servir de conscientização e também pra ajudar, né? Então, pra pessoa poder ser doadora de sangue, ela tem que ter entre 16 anos, né, completos, e 69 anos. 11 meses e 29 dias, né? Isso é importante. E se a pessoa nunca... É bem específica a legislação. E se a pessoa nunca doou... Tiver... Hã? Não, eu falo, se tiver 70, ferrou. 70 só com autorização médica. Pode ser autorizado, né? Mas aí tem que ser avaliado pelo médico. Desculpa, eu te interrompi. E se a pessoa nunca doou sangue, a primeira vez que ela pode doar é com 60 anos, 11 meses e 29 dias. Após isso, ela não pode mais ser doadora de sangue se ela nunca tiver doado na vida, né? Tem que ter, no mínimo, 50 quilos, tem que ter a pulsação entre 50 e 100 batimentos por minuto. A pressão arterial não pode ser maior do que 180 por 100, né? E os níveis de hemoglobina e hematócrito, né? Que é pra gente ver se a pessoa tem anemia. Pra mulher,
a hemoglobina não pode estar abaixo de 12,5% ou o hematócrito abaixo de 38%. Já no homem, a hemoglobina não pode estar abaixo de 13% e o hematócrito não pode estar abaixo de 39%. Se a hemoglobina, tanto do homem e da mulher, estiver acima de 18% e o hematócrito acima de 54%, já não pode ser doador de sangue e esse doador tem que ser encaminhado para investigação clínica, porque isso também não é normal. Ele pode estar com algum processo patológico, né? Pode ser policitemia vera, Pode ser uma poliglobulia secundária também, então tem que investigar por que esse paciente está com esse hematócrito ou hemoglobina tão alta assim. Outra coisa que o Rogério comentou ali, que a gente acabou passando, que ele falou em relação assim, por que a gente chegou a ficar exigindo esses detalhes, exigindo uma entrevista e exigindo alguns critérios, né? Como a gente falou, é uma ciência nova e foi sendo feito transfusão e, como muitas coisas que a gente vê hoje na ciência, a gente primeiro faz e depois descobre o resultado. E aí o que aconteceu é que a grande população que transfundia era a população de hemofílicos. Com o advento da AIDS, né, ou a descoberta do HIV, a gente foi descobrir que, na verdade, grande parte desses hemofílicos já estavam contaminados pelo HIV por transfusão sanguínea. E não porque não era feito por falta por desrespeito a uma legislação, mas porque a gente não sabia que existia. E assim também se deu com hepatite, e assim que surgiu as triagens sorológicas. Eu acho que no princípio foi a hepatite B, né? Isso. Porque ela era um pouco mais antiga do que a epidemia de HIV, que aconteceu ali nos anos 70, 80, né? Mas interessante até explicar pra quem não sabe que é hemofílico, né? São os pacientes que têm problemas de coagulação sanguínea, então eles precisam de sangue com muita frequência, por isso que eles eram os principais a serem contaminados, né? E o mais assustador é que é uma doença que tem herança genética, então a gente tinha aí famílias inteiras com HIV, porque a família inteira tinha a hemofilia e desenvolvia e transfundia sangue. Hoje eles já não precisam mais do sangue total, né? Já tem os fatores mais concentrados, então fica melhor pra eles, né? Isso. A dependência de sangue deles diminuiu um pouco, né? Na verdade, se não tiver outra patologia envolvida ou uma necessidade, como por exemplo, um hemofílico que sofreu um acidente, você não transfunde mais sangue total. Tem uma legislação que necessariamente você transfunde o fator de coagulação, que o Bruno comentou. Mas isso para a doença. Caso ele tenha algum tipo de acidente, daí você entra com a transfusão sanguínea, assim como qualquer outra pessoa. Interessante. E o fator de coagulação, no caso, é um hemoderivado, né? Isso. E um concentrado de hemácias é um hemocomponente, certo? Isso. Hemocomponente, a gente tem que lembrar, hemocomponente é o que veio direto do sangue total. Então a gente veio do braço do doador, enfim, a gente pegou aquele sangue total e segmentou nos hemocomponentes. Já o hemoderivado, ou no caso que a gente falou aqui, os fatores de coagulação, eles são secundários ao plasma, que é um hemocomponente. Daí eu vou mandar esse plasma para uma indústria e aí vai poder fazer o processo físico-químico e estéreo para poder produzir hemoderivado. Como exemplo, a gente tem albumina, fator 8, os vários tipos de 7 recombinante, von Willebrand. Von Willebrand, que é super conhecido aí, né, na Doença saúde. de von Willebrand. Os hemoderivados vão ser fundamentais para os pacientes que têm hemofilia, né? E também casos específicos de todos nós que, por alguma eventualidade, necessitar desse tipo de fatores para alguma patologia que se instalou, né? E quais são os tipos de hemocomponentes que a gente pode encontrar no sangue total? Acho que seria legal explicar assim, né? Que depois que o sangue foi doado lá, aquele sangue total não vai ser usado, né? A gente vai usar as partes dele, né? É verdade. Acho que talvez mais básico, a gente vê que tem bastante gente que escuta o nosso cast que ainda nem entrou na faculdade, a gente tá descobrindo isso agora, né? É verdade. Eles estão pensando em fazer biomedicina, eles escutam pra saber como é que é e tal, e acho que vale a pena explicar mesmo essas questões que pra gente parece meio básico. Então,
vamos lá. A gente entra num banco de sangue para doar, aí a gente vai ter que primeiro fazer um cadastro. Depois que a gente faz o cadastro, a gente vai passar pela triagem clínica, pela triagem clínica, tá certo, Curi? Hematológico, Hematológico, isso. Mas cada banco de sangue tem uma rotina, tá? É esse que você conhece, eu conheço também essa rotina, mas tem lugares que fazem o contrário. Esse eu tô contando que eu conheço de Curitiba e de São Paulo, tá? A ProSangue e os bancos de sangue, tanto particulares quanto públicos aqui de Curitiba, que eu já doei. Você faz o cadastro, aí, enfim, você faz o cadastro, depois você faz a triagem, que é ver lá se você tem anemia, ver temperatura, peso, enfim. E depois disso você vai para a triagem clínica. Na triagem clínica você vai para uma salinha fechada, só você e o entrevistador, que é um profissional da área da saúde, geralmente é um biomédico ou uma enfermeira, enfim, é um profissional da área da saúde que tenha conhecimento da área, né? E ele vai fazer algumas perguntas para saber se você não se enquadra no comportamento de risco. Então, passado isso, você vai fazer o voto de autoexclusão, isso. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar ou de contar a verdade na hora da entrevista, mesmo assim ela pode falar ali onde só vai estar ela e uma máquina, ela vai apertar lá uma opção. Tudo que eu falei na entrevista é verdade, então pode usar meu sangue. Ou então, se ela acha que não, se ela mentiu na entrevista, então ela fala assim, não usem meu sangue porque, sei lá, eu tenho algum problema e não quis contar pro entrevistador. E comportamento de risco, às vezes pode ser meio constrangedor, né? Porque eles vão perguntar se você fez sexo sem proteção, se utilizou drogas, né? A pessoa não vai querer assumir que usou drogas, às vezes na sua frente, né? Então, por isso que existe esse voto de exclusão, né? Curi, vê se você sabe isso. Se você vai doar sangue e você sabe de todos os riscos, aceita, vai fazer o voto de autoexclusão, diz que o seu sangue não tem problema, mas no fundo você tem, e você sabe. E aí o laboratório, o Hemocentro, vai processar e também vê que não tem nada. De quem é o erro? Quem é o responsável? Você ou a parte lá da hemoterapia que não fez a análise direita? Todo mundo, inclusive o doador. Por acaso também a gente teve a legislação em relação a isso, e foi uma dúvida que eu tirei também. Então, assim, se você comprovar que todo o teu processo foi corretamente feito, então assim, você fez a entrevista, você fez as perguntas que eram cabíveis e passou batido porque o cara mentiu. Aí você fez a sorologia e estava na janela imunológica, que de repente depois a gente explica também, que é aquele intervalo de tempo que eu posso ter um resultado falso negativo. E se comprova que tudo isso deu negativo, mas houve uma soroconversão, ou seja, o paciente desenvolveu a doença, você pode colocar o doador, porque ele assinou um termo de esclarecido, né, de compromisso, dizendo que estava falando a verdade, ele pode também ser colocado na justiça quanto a isso. Mas entra-se uma questão de que a gente precisa de doadores, então a gente evita chegar a um ponto desse, porque uma coisa dessa ia ser vinculada numa mídia de uma forma muito errada. Mas aí que tá. Então todo mundo que tá nessa rotina vai estar responsabilizado. Mas se por acaso eu transfundir um sangue de janela imunológica e desenvolver a doença, e eu tiver como comprovar que tudo que eu fiz está correto, meu kit estava em dia, o procedimento estava em dia, o equipamento está em dia, eu não vou ter problemas. Eu posso até ser processado, posso de repente... Já aconteceu alguns casos de ter que pagar um dinheiro, mas isso porque às vezes a justiça acredita que mesmo sem culpa, a gente tem responsabilidade. Legal essa pergunta, Luiz. Foi uma curiosidade, né? Uma coisa que a gente não pensa sempre. E pode acontecer. Pode, né? Com certeza. Muito fácil de acontecer. Pode acontecer, tanto é que já aconteceu. Né? Aconteceu. Depois, então, só pra concluir o caminho lá que o sangue faz. Depois que o doador fez o voto de autoexclusão, ele vai doar sangue. Ele votando que pode jogar fora o sangue dele ou não, ele vai doar de qualquer forma, tá? Porque isso ninguém vai saber que ele tem o problema que ele quis esconder de todo mundo. Exatamente. Então aí você vai pra sala de coleta. Na sala de coleta, você... Desculpa, só um pouquinho, Otávio, eu quero só fazer um adendo que é importante. Como a gente falou que a gente está falando também com prováveis doadores, né, com possíveis doadores,
Lembrando, o voto de autoexclusão, ele é autorizado pela legislação, mas ele não é requerido nem obrigatório. Então a gente tem bancos de sangue que não tem o voto de autoexclusão, porque segundo a pesquisa que eles fizeram lá dentro, estava sendo obsoleto esse procedimento e até trazendo algumas dúvidas para o doador, mas alguns ainda tem. Então assim, não é algo que de repente eu entrei para doar sangue e eu ouvi o podcast e eu vou chegar para falar, como assim não tem o voto de autoexclusão? Cadê a legislação? Não Tá no tem. podcast, tá no podcast. Não tem obrigação, é uma coisa que que coisa também. alguns bancos de sangue ainda usam, mas alguns estão deixando de lado porque fizeram pesquisa e entenderam que não trouxe um resultado mesmo positivo, e ainda porque é aquela situação que você falou, diga sim se seu sangue pode ser utilizado, não se não. Às vezes a pessoa fica tão confusa que aperta o botão errado e descarta uma bolsa que podia ter sido utilizada. Entendi. Puxa vida, eu não sabia, pra mim era obrigação, assim, era obrigatório pro banco de sangue ter essa opção. Ah, legal, bom saber. Então, esqueçam, gente. Talvez Legal. você também possa não passar por isso. Mas se passar, você já sabe o que é agora, né? Isso. Então aí depois você vai pra sala de coleta. Aí você vai deitar naquelas cadeironas grandes, a pessoa vai lá, vai colocar aquela agulha em você. Que, assim, gente, eu tenho que falar a verdade, né? Cacete de agulha. É a primeira vez que você tá doando sangue? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Aí eu é que tem uma... Acho que é mulher, não, sogra, de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que tá internado no hospital e tá precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade e aproveitar, né? O feriado tá vazio. E é só isso. Vale a pena. Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa senhora. Não, exatamente. Basicamente isso. também, cara. Isso tudo Cara, já. tem que ser uma agulha calibrosa. Vamos falar calibrosa que às vezes o pessoal... Não tem que ser uma agulha grande, Cara, né? Não, mas- é gigante o negócio mesmo. É do tamanho da sua veia. Não é tá gigante, ligado? cara. Não é gigante. É bem grande, sim. Você vai É se assustar tranquilo, na hora gente. que você olhar. São detalhes, Mas isso é só um detalhe, tá, gente? Mas não dói, cara. Às vezes aquela agulha que eu vou colher sangue pra exame, que é pequenininha, causa mais dor do que essa do banco de É sangue. verdade. Mas, enfim, né? Gente, eu acho que é tudo a questão de ambiente. Você uma agulha vai entrar em mim, o nervosismo vai aumentando. Eu acho que isso é mais do que dolorido do que realmente Exatamente. a agulha entrando. Fato. É só realmente o nervosismo, mas tranquilo. Já doei sangue várias Tem vezes. que ir preparado psicologicamente. Mas assim, eu acho que o esquema é não olhar, gente. Não olha, sabe? Não veja o tamanho da agulha, porque a agulha tem que ser grossa mesmo, porque senão ela pode causar dano às células que a gente vai transfundir, né? Então quanto maior a agulha, melhor pro paciente, né? Que vai receber aquele sangue. Tem que pensar nas hemácias se espremendo pra passar ali no bisel da agulha, né? Então, Tadinhas. quando Exatamente. se a agulha for maior, elas passam com mais facilidade, né? E também o fluxo, né? Porque não pode demorar muito para colher esse sangue. Então, quanto mais rápido, melhor. Aham, exatamente. Aí beleza. Aí então essa bolsa, quando você coleta, geralmente também quem tá coletando vai pegar uns tubinhos lá, um tubinho. Geralmente acho que são 2, né, Curi? Não sei. Hoje a gente tem trabalhado com, na verdade, 4. 4? Porque são 2 para sorologia, um para biologia molecular, para o NAT, e um para imunohematologia. Ah, sim. Então 4. Mas no máximo chega a 30 ml. Ah, 30 sim, ml, no máximo isso. Aham. Então coletam uns tubos, no serviço do Curi são 4. Eu não sei como que é no restante, né? Mas enfim. Também, junto com isso, o sangue vai para uma bolsa que ela tem mais outras 3 bolsas, geralmente, conectadas àquela. Essa parte que é interessante, né? É isso que é muito interessante. Eu não sabia. Eu, antes de entrar para trabalhar lá no banco de sangue, eu não sabia disso. Aí essas bolsas é que depois vão passar por processo de centrifugação e vai começar a separar e cada um dos hemocomponentes vão para uma das bolsas, né? Então, por isso
é necessário ter mais de uma bolsa lá junto, né? E o sistema é completamente fechado, né? Então você não pode pegar um copo, colocar sangue lá, centrifugar, aí tirar, enfim. O sistema é completamente fechado para manter esterilidade, né? Depois vai para uma série de setores dentro daquele banco de sangue, vai fazer a separação, depois o armazenamento daquelas bolsas até que sai a sorologia daquelas bolsas, autorizando, ou seja, dizendo que não tem doença naquele sangue. Aí depois disso o sangue vai ser liberado para os hospitais. Dentro de cada hospital existem as agências transfusionais, né? E dentro dessas agências é que vão ser feitos mais alguns outros testes de compatibilidade entre o doador e a bolsa. Aí que então vai ser feita a transfusão, né? Basicamente isso, né? Eu acho que... Quais são os componentes, então, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre a diferença que a gente confunde bastante, principalmente quando a gente está estudando, que é o hemocomponente e o hemoderivado. Bom, o hemocomponente, ele basicamente ele é oriundo do sangue total, do plasma, e ele é obtido por meio de processamento físico. E um exemplo que a gente pode ter é o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, PFC, e o crioprecipitado. E o hemoderivado são produtos originados do sangue total ou do plasma obtidos por meio de processamento físico-químico ou biotecnológico. Eles são processados industrialmente. O exemplo é a Hemobras, né? É uma empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Exemplos de hemoderivados é a albumina, o fator 8, o fator O9, imunoglobulina e também o fator de von Willebrand. Opa, beleza. O Bruno tá se especializando em hematologia, né? Então, Bruno, quais são os testes realizados no sangue que é doado? Desde a imunohemato até a sorologia e os testes moleculares, o famoso NAT, famoso entre quem trabalha nessa área, né? Então, depois que você doa seu sangue, vão ser realizados exames imunohematológicos, como a tipagem sanguínea, que a gente vai ficar sabendo qual que é seu tipo sanguíneo, se é A, se é B, se é O e por aí vai, se é RH positivo, negativo. Tem também pesquisa de anticorpos irregulares, para saber se você tem algum anticorpo estranho no seu corpo, né, produzido, que não é comum à população, que não é normal, que não é comum na população, que pode dar interferência lá com o receptor da bolsa. E também são feitas as sorologias, que vão detectar se o paciente tem sífilis, tem chagas, hepatite B, hepatite C, HIV e HTLV. E também, no caso, a sorologia vai detectar o anticorpo. E hoje, aqui no Brasil, a gente também faz o teste do ácido nucleico, que é um teste de biologia molecular, que ele vai detectar a presença do vírus, do HIV e do HCV. Então, esses dois micro-organismos, dois vírus, vão ser detectados por biologia molecular também. Legal. A vantagem dele é que não tem janela imunológica, né? Porque, geralmente, quando você é infectado por um vírus desse, demora um tempo até o teu organismo produzir anticorpos em número suficiente para que seja detectado no exame sorológico, né? E aí, com o teste do biologia molecular, você detecta a presença do parasito diretamente, né? Do vírus, e aí é mais rápido, né? Esse tempo você não tem menos riscos, né? Diminui a janela, diminui o risco, mas ele continua existindo. E a gente tem ainda a possibilidade, porque a gente está fazendo testes e é um fluido orgânico de um ser humano qualquer que pode estar com baixo título, enfim. Alguma coisa pode interferir, ainda existe sim o risco muito pequeno. É que nunca é 100%, né? Nunca será, é uma triagem, né? Se você pensa no sangue do exame, você coletou meio litro de sangue lá para doação, hipoteticamente. Tá. Daquele meio litro você pegou 5 ml no tubinho que você ia testar lá para ver se tinha o HCV, o HIV. E daquele tubinho você pegou lá uma quantidade muito pequena de sangue e que foi diluída ainda para depois ele ser feito a multiplicação. Então, em todo esse caminho, se tiver muito poucos vírus, vai ser difícil a detecção. É importante lembrar também que o HBC, que no caso seria a hepatite B, né? Já está entrando no NAT também. Legal. E alguns bancos de sangue já realizam, mas ainda não são obrigatórios por lei. Essa parte da janela imunológica é importante falar que essa janela imunológica, na verdade, depende muito da tecnologia utilizada. Por exemplo, o ELISA de primeira geração, a janela imunológica era maior porque detectava menos, né? Com a ELISA de terceira geração, por exemplo, já detectava
A presença era mais específico e mais, como é que fala? Específico e preciso. É, sensível. Mais sensível e específico, né? E aí já com a biologia molecular que você detecta o vírus e a metodologia é mais avançada, então você diminui ainda mais a janela imunológica. Uma outra coisa interessante, não sei se cabe no programa pra gente falar, é a respeito até da característica dos exames que são feitos no banco de sangue. Porque quando você faz um exame para detectar se você tem uma doença ou não, você espera que seja mais específico, ou seja, que tenha certeza que aquela é a doença. No caso do banco de sangue, a gente preza mais pela sensibilidade, no caso. Então, o exame que for mais sensível, que detectar a menor quantidade, vai ser o que a gente vai escolher, né? Claro. Então, às vezes, pode acontecer falsos positivos. Depois vocês vão solicitar que você repita os exames e tal, porque são exames tão sensíveis que às vezes você não tá com a doença, mas como ele é tão sensível, ele pode detectar um falso positivo, né? Pode ter algum minha irmã né? doou uma vez e os caras do banco de sangue ligaram lá, que o exame de Chagas dela deu inconclusivo lá, deu uma titulação intermediária. Caraca. Então ela teve que voltar lá para repetir. É importante esse comentário do Rogério pra gente lembrar mais uma vez que doação de sangue é feita pra doar sangue e não pra fazer teste serológico. Exatamente. Exatamente. Porque tem um monte de gente aí que vai pra lá só pra UNAT. Só pra saber se tá com HIV. Acabou de passar o carnaval aqui no Brasil, de repente começa a aparecer gente do banco de sangue querendo saber o que resultou disso, né? E não é o melhor caminho pra você fazer isso. Não, o teste do banco de sangue, ele é pra proteger o receptor, né? Curi, também não tem como saber, né? Se a pessoa tá lá só pra saber se ela quer um exame imunológico de graça, não, né? Olha, isso não tem. Eu vou te dizer assim, que as pessoas que trabalham na triagem, eles têm um feeling incrível. Então, é muito fácil de detectar, sim, se a pessoa tá ali por qual motivo. Porque não existe uma pergunta que você está vindo fazer isso, mas eles vão fazendo curvas e aí quando duas respostas não de duas perguntas paralelas acabam respondendo um sim que o cara não percebeu que respondeu, entendeu? É verdade. Legal. Olha só. Legal isso. Então, gente, se vocês querem saber se estão com HIV ou não, vocês podem procurar os CRIs, os órgãos da prefeitura que fazem esse tipo de teste gratuitamente. É um teste voltado ao diagnóstico, né? Então não vai dar tanto falso positivo quanto do banco de sangue, que é um teste voltado para proteger o receptor de receber um sangue infectado de qualquer forma. Isso mesmo. Mas já tem bastante, no Brasil já tem bastante lugar com os testes. Acho que quase todo lugar agora tá com um teste rápido de HIV, né? Até na rua. Tem caminhão, tem van fazendo isso na rua. Mas eu já vi muita gente que falava... Esse carnaval foi uma festa de teste da HIV. Eu vi muita gente que falava, não, mas como é que eu vou confiar num teste? Mas, gente, se o teste é positivo, é feito um teste complementar, né? Não é só um teste, você vai fazer um Western blot depois pra confirmar o Vai fazer o quê, Luiz? Né? Tem gente que acha que é só esse sotaque carioca pra falar Western blot, velho do céu. Western blot. É que eu não queria falar muito americanizado e nem muito carioca. Western blot. Vamos humilhar os pobres aqui, os tupiniquim, né? Eu pensei, eu ia falar Western blot ou eu ia falar assim, Western blot. Qual é? E moleque, pega ali e comer um misto quente e já vou passar ali um Western blot, as paradas lá. Um hot dog com 2 vinas. Um hot dog. Sabe o que é vina, Luiz? Um biscoito. Sabe o que é vina? Sabe o que é vina? Vina? Sabe, Bruno? Putz. E Bruno, você sabe o que é vina? Vina. V-I-N-A. E penal, você sabe? Não, penal. Código no penal? sentido penal, sabe? Não, gente. Código penal. E piá, você sabe? Piá ou piá, é tipo, ou você aí, no sul, piá é criança pequena. Guri. Orelha. Tá dentro. Bacuri. Então tá, vina é salsicha. Vina é salsicha. Em Curitiba, tá? Aqui em Curitiba é vina, não é salsicha. Não. Uma salsicha, a galera olha meio torto. Você pedir salsicha... Eles não entendem. E penal é estojo. De caneta e tal, essas coisas. Penal. Mas sabe que tem uma história, porque antigamente as pessoas escreviam com penas, né? Então eles guardavam as penas no penal. Igual em inglês, né? Nossa. Pen. É verdade.
eu pensei mais no inglês do que nessa pena, hein? Mas uma coisa que eu queria ver, assim, que eu acho que é interessante falar, é que o sangue custa caro. Se pensar em todo esse processo que a gente precisa passar, todos os testes de fracionamento de vários profissionais envolvidos. Então, se você for lá no intuito de só fazer o teste, é melhor você ir fazer o teste, porque vai sair muito mais. Claro. Você vai mobilizar um monte de gente, vai gastar um monte de dinheiro público para fazer esses testes e, na verdade, você só quer saber o resultado do exame lá. É até um egoísmo da parte de quem fazer isso, né? Exatamente. Outra coisa que é interessante também a gente lembrar é que eu, na verdade, durante a faculdade, tinha um colega meu que usava um capacete, até tem um tio meu que usa um capacete, e no capacete ele tem lá B positivo, ou A positivo, O positivo. Isso eu ia falar pro pessoal, eu não sei se é a realidade do Brasil inteiro, mas eu acredito que seja, tá? Mas ter o tipo do seu sangue em algum lugar, se você tiver tatuado no seu corpo, o meu sangue é A positivo, não vai adiantar. O pessoal, na hora que você sofrer um acidente ou precisar de sangue, o pessoal não interessa, o pessoal vai te tipar de novo, tá? Vão confirmar isso, que não tem essa, tá? De tá na camiseta, tem tatuado no peito um B positivo, não adianta, né? Só pro pessoal saber. Então, não sabe de quem que é esse sangue, né? Exatamente, você não tem. Não sabe de quem é a tipagem. Às vezes tá A positivo, lá vai saber, o cara estudou em Harvard lá, tirou um A positivo na disciplina e ele ficou feliz. O Luiz, vai tatuar, hein? Na testa. Tem que primeiro e também nunca se sabe se você não tem anticorpos regulares, né? Então é necessário fazer a tipagem toda completa, né? Sim, sempre. Eu queria só fazer um comentáriozinho que eu acho que de repente é importante. O biomédico no banco de sangue, ele tem, cara, total liberdade. A única função que de fato ele não pode atuar ou assinar como tal seria o responsável técnico do banco de sangue. Esse tem que ser um médico hematologista que tenha uma autorização, uma qualificação por algum órgão competente para isso. Mas fora isso, desde a coleta de bolsa, triagem, fracionamento do sangue, armazenamento, estoque, administração, supervisão nessa parte, tratamento com pacientes com resultado sorológico positivo, né? Os doadores, a gente tem que ter um setor só para isso. A gente pode trabalhar imunohematologia, biologia molecular, sorologia. Tanto pode quanto eu conheço pessoas que estão em cada um desses setores que eu comentei com vocês. Talvez não só no serviço, mas em âmbito Brasil, a gente tem muito biomédico dentro de banco de sangue. Legal mesmo. Eu acho que banco de sangue é totalmente a cara do biomédico, né? Sim. Outra coisa, meu amor platônico. Outra coisa, Curi, que eu acho legal também a gente diferenciar. Tem muita gente que pergunta isso pra gente, tá? Muita gente não, mas já chegou isso pra gente. Quando você pega a sua habilitação em no conselho, tá? No conselho de biomedicina, você tem lá a sua habilitação em hematologia e hemoterapia. O que você ganha com isso? Além do que o biomédico habilitado em análises clínicas pode fazer dentro do banco de sangue? Então, na verdade, nada. Mentira! Todo chora. Hashtag todo chora. Desculpa, gente. É que assim, segundo o CRBM, o profissional habilitado em análises clínicas também pode trabalhar, ou patologia, que eles chamam agora, mudou, também pode trabalhar no banco de sangue. O oposto é que não. Se eu sair sem habilitação da minha faculdade e fizer uma especialização em hemoterapia e tirar minha habilitação para banco de sangue, eu não posso trabalhar em análises clínicas. Mas o oposto, se você se formar, que é o mais comum, não é o total, porque em Curitiba tem diferente disso. Se você se formar com habilitação em análises clínicas ou patologia base, que eles chamam... Patologia clínica. Não precisa da habilitação clínica, específica. Patologia clínica, tá, Curi? Isso. Legal.
Legal não, que triste. E vamos falar uma coisa assim que geralmente o pessoal é a parte mais interessante, que é a remuneração. O que você pode falar para nós aí? Olha, a gente tem dois cenários diferentes, tá? O cenário Curitiba, que eu posso falar, o que acontece? Biomédico formado vai para supervisão de setor, tá? Isso é bem geral. E o que isso traz? Uma remuneração maior. Eu não sei se vocês querem que eu fale valor mesmo, não me incomodo em falar, mas interessa? Pode falar, acho que o pessoal ficava... Quando eu era estudante, procurava por assim, curiosidade de emprego, acho que eu sempre me interessava também saber um pouco do salário. Então assim, a faixa salarial hoje de um biomédico em banco de sangue, numa supervisão, isso âmbito Curitiba, deve ir de R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. Olha que legal. Tá? Uhum. Não é baixo e também não é tão alto porque depende da situação. Isso, qual que é a carga horária? Isso para 40 horas, Para 40 horas é mais ou menos esse valor. E outro cenário que eu comentei, que isso já acontece nas cidades brasileiras que tem o biomédico há mais tempo, como por exemplo São Paulo, onde o biomédico formado ainda desenvolve função analítica, então está na bancada. Aí acaba reduzindo um pouco o seu salário. Sim. Mas também é bom porque todo biomédico tem espaço. Já no cenário curitibano, só alguns que conseguem essa supervisão, porque os outros que se formam, eles não querem trabalhar como auxiliar e, obviamente, têm a formação e não acham emprego como supervisor. Então eu ainda acho o cenário paulista, brasileiro, sudeste pra cima, mais interessante que o nosso. E eu tô sabendo também de alguns concursos que vão abrir agora com um salário muito bom, de R$8.000, R$6.000 para biomédico, então... Tá bom. Geralmente concurso em banco de sangue, a faixa de salário é bem assim, mais ou menos essa faixa mesmo, né? Todos os que eu conheci que eram concursados ganhavam em torno disso aí, com todos aqueles benefícios, etc. Que é diferente, né? Legal. Então o valor do mercado privado acaba ficando um pouco abaixo, né? Porque não tem benefício, né? Exatamente. Então tá, galera. Acho que fechamos aí, né? O que a gente queria falar sobre banco de sangue, para complementar o cast. Eu acho que é legal a gente falar sobre a iniciativa dos podcasters, né? Tiveram iniciativa para criar um grupo chamado Bloodcasters. Tem até o site que é o bloodcasters.org. E, enfim, que a gente tá apoiando a partir de agora desse cast, né? E na verdade é assim, são encontros. Esse grupo foi criado com o objetivo de fazer encontros entre podcasters para doar sangue. Aí junta os podcasters, os ouvintes que são da mesma cidade e tal, se juntam, se conhecem e doam sangue. É bem legal isso aí, é uma iniciativa bem legal. E, enfim. Agora entra uma situação que eu queria comentar, que a gente lembrou, que eu lembrei agora. Assim, gente, como eu falei, super também apoio Bloodcasters, apoio qualquer tipo de campanha nacional, internacional, de rádio, TV e de pracinha, de esquina, mas eu sempre comento quando eu dou palestras, quando eu tô com meus amigos, meus familiares também, que eu falo sempre assim, meu conselho, minha opinião pessoal, minha opinião de quem trabalha nessa área há algum tempo: não doem de galera, não doem de turma, não doem de família, não esperem isso para doar. Como eu comento, a gente nem sempre é tão sincero quanto deveria com os nossos familiares, com os nossos colegas de faculdade, com os nossos amigos do bar. E aí, essa situação acaba ficando constrangedora. Como a gente já comentou, tem muitas perguntas, muitos impedimentos no Brasil para você doar. E aí, de repente, o que você faz? Você vai lá com os seus amigos e com a sua namorada e você não pode, de repente, ser tão sincero assim. Então, assim, fomentem a ideia da doação de sangue, fomentem a ideia da participação de todos. Isso em qualquer âmbito que vocês estiverem. Mas, sinceramente, na hora de doar, vai no dia seguinte. Então, vamos marcar quinta-feira, todo mundo vai. Não tô podendo, vou na sexta. Isso vai garantir que você vai poder estar mais tranquilo, vai ser mais sincero, e aquele cara que tá lá no hospital recebendo teu sangue vai estar mais garantido de qualidade. Legal isso. Ótimo. Então a principal campanha que a gente pode fazer é realmente de conscientização, né?
pessoas saberem a importância e saberem... Isso é muito recorrente nos trotes, né? Agora, hoje em dia, tá na moda. Os trotes de universidade. Leve... A ideia realmente é muito boa, mas o que o Curi falou, quando você pensa por esse lado, realmente... pode trazer muito mais malefício do que benefício. É um risco e às vezes não só pro paciente, mas pra você. E é estressante até pros profissionais, né? Porque às vezes chega um monte de gente ao mesmo tempo, aí tem que fazer fila, tem que doar muito sangue, processar tudo ao mesmo tempo, né? Então, ideal daí que várias pessoas, né? O problema é que as pessoas ficam 3 meses sem poder doar e aí depois dá falta de sangue. Exatamente, gente, exatamente. Bom, a gente vai colocar o link no post de tudo isso, da iniciativa do pessoal da Podosfera. Vamos colocar o link no post dos contatos de como você pode entrar em contato com o Curi e tirar dúvida, enfim, com qualquer um de nós. Mas então vamos, né, para a finalização desse cast. Curi, você quer se fazer seu jabá aí, enfim, passar o seu e-mail, o seu contato, para que as pessoas possam tirar alguma dúvida se tiverem com você, enfim. Ok, então meu e-mail é wk.kury@gmail.com. Acho que eles vão colocar também na página, né? Então vai ficar mais fácil de copiar e colar. Sim. Estou à disposição, vocês, qualquer dúvida, me perguntem, mandem e-mail. Eu também estou no LinkedIn, o meu nome completo também vai estar em algum lugar aí na página, que eu não vou soletrar, porque vai demorar 1 hora. E no mais, eu queria desejar ao Biomedcast um futuro brilhante, muita luz nesse caminho. Eu já participei de algumas iniciativas, que no caso foi do Centro Acadêmico da faculdade onde eu me formei, e sempre com foco na biomedicina. Cada ganho, cada benefício que eu tenho e cada degrau que eu subo, eu levo, e não vou nem dizer nas costas, porque isso parece que é ruim. Eu levo abraçado comigo a biomedicina. Então, a iniciativa de vocês é incrível, é fantástica, mais que tudo é única de fato, não é uma palavra de efeito, mas ela é única. Então eu queria desejar a vocês muito, muito, muito bom trabalho, que vocês continuem com os seus projetos, os projetos que a gente já sabe que vai ter talvez o inglês, seus projetos pessoais, pessoal terminando residência, pessoal se mudando para Harvard. Então acho que assim, muito bom futuro para vocês. É muito bacana saber que eu tenho colegas biomédicos e futuramente biomédicos que são de tanta valia e pensam realmente nossa profissão com carinho e com atenção. Valeu mesmo. O cara levantou na mão. Valeu. Obrigado. Olha, a gente fica honrado com sua presença no nosso podcast. Obrigado. A gente que agradece, na verdade, né, a participação de alguém que tem experiência na área, que consegue enriquecer muito o conteúdo do programa. Então, várias questões que a gente nem tinha pensado, você acabou trazendo aqui, valeu muito a pena, né, a participação. E ainda participar 2 vezes, né, porque a primeira teve um probleminha técnico. Daí, no final da última, eu falei que eu queria voltar. Falei tanto que eu voltei, agora não vou falar não, tô na rua de novo. Agora não fala não. Não, eu volto, não sei se eu volto, talvez não. Beleza. Ai. Beleza. Então tá, gente. Luiz, você também tem seu jabá pra fazer, pode ficar à vontade. Bom, galera, aquele jabá já conhecido. Pra quem quiser falar comigo, eu tenho meu Facebook, facebook.com/luizghsa, pode ir lá falar comigo, mas o mais importante é que agora eu tenho um canal no YouTube, ele já passou de 2.000 inscritos, youtube.com/luizghsa, Luiz com Z, e o nome do canal é Luiz Hendrix. Você pode ir lá ver vídeo, tem vídeo semanal. Essa semana não teve, nem na outra, porque estava com provas, estou muito ocupado, mas logo quando esse podcast sair, provavelmente já deve ter vídeo novo. Então acessa lá e tem o Vida de Biomédico, que é a minha página no Facebook. Valeu, galera, até a próxima. Valeu! O vlog do Luiz aí trazendo vários ouvintes pro Biomedcast. Verdade, ó, um beijo pros ouvintes que chegarem aqui pelo meu vlog, ó. Beijo. É quase Xuxa, mano. Um abraço. Beijo do Luiz. Ó, no cu. Beijinho, tchau.
Ô, Rogério, pra encontrar a gente lá, ô Bruno, vai, fala aí do Biomedicina Padrão, né, pô? Então, pra quem não conhece ainda, tem o blog Biomedicina Padrão, no qual eu sou dono. E recentemente eu criei um livro digital lá, e-book, falando sobre tudo sobre a biomedicina, pra quem tem interesse em tá com dúvidas, saber sobre como que é a biomedicina e tudo mais. Lá tem muita informação, então acessa lá, faz o download, é grátis. E é isso aí. Bem-vindo ao mundo da biomedicina. Desculpa, só um comentário. Se você não conhece o Biomedicina Padrão, para de estudar. Não sei. Pelo amor de Deus, para de estudar 1 minuto e vai pra internet, cara. Porque você não é biomédico, não vai ser biomédico, não conhece, entende? Não, eu acho que tem muita gente que não conhece ainda, não sei. 75 mil já, né, Bruno? Chegou no 75? Já. 75 mil no Facebook, velho. Caramba, acho que não tem isso nem em uma universidade só, velho. Mas enfim, é gente pra caramba, mano. 75 mil coxinhas, pensa. 75 mil. Nossa senhora. Eu ia pensar 75 milhões. Alguém corta isso também, cara. Tem gente que é comunista, cara. 75 mil copos d'água, tá bom. Então, é muita coisa. São Paulo sem água. É melhor você falar. É melhor não, tá, deixa, vai. Gente, então tá, vai lá, 75 mil likes. Onde que o pessoal pode nos encontrar? No WhatsApp. No WhatsApp, então, o telefone é 062 9839 4358. Então a gente manda mensagem pra gente lá, a gente sempre olha com carinho. E quando mandar a mensagem, por favor, lembrem de falar o nome e de onde vocês estão falando, que senão a gente fica sem saber, fica só o número lá. E daí fica meio ruim. Então, a gente sempre lê os comentários e pode aparecer aqui no programa, exatamente, né? No Facebook é o facebook.com/biomedcast, Twitter, @biomedcast. Onde mais a gente acha? Somos achados, Octavius? No iTunes também. O pessoal pode encontrar a gente. Importantíssimo. O pessoal que gosta aí da Apple, né? Qualquer dispositivo da Apple, você vai nos encontrar lá no iTunes. Só buscar por Biomedcast, você já vai encontrar a gente lá. E por favor, quem encontrar, quem quiser ouvir, deixa um review lá pra gente. A gente já recebeu, acho que 3 ou 4, né, Bruno? E 5 estrelinhas, hein? 6 avaliações. 5 estrelinhas. Um pra cada um de nós e um pra você. E o que merece. Não procure, né, dessa vez. Obrigado, Rogério. Lembrou de mim. Procure. Ai. Enfim, e também a gente tá no Tunin, a gente tá no YouTuner, no TeiaCast. Só procurar por Biomedcast, você vai encontrar a gente em todos esses canais, tá bom? Joga no Google. E comentários no site, gente. Isso é legal também, lá no www.biomedcast.com, né? É verdade. É Biomed sem I, então é Biomedcast. É verdade, tem muita gente que procura Biomed. Eu acho que daqui uns tempos a gente pode começar também a comentar o que o pessoal tá buscando a gente, como que o pessoal tá encontrando a gente na busca no Google. Pois é, tem umas buscas meio estranhas lá, gente. Olha, tem uma busca sobre mim lá que é suspeito. Tem gente procurando emprego, né? Acho que tem emprego. Mas então tá, galera. Isso aí, fiquem agora com os nossos erros de gravação, com as pérolas e valeu, galera. Beijo, queridos. Falou. Abraço, gente. Falou, valeu. Falou, 3, até mais. Um beijo, valeu. Pérolas do Biomedcast. O que aconteceu? Caiu sua internet? Foi essa... Caiu o forninho. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Eita, Giovana! Ai. Mãe, o forninho caiu! Eita, Giovana. Dormiu. Eita, Giovana! Caiu o forno! O que é esse aí? Pô, uma menina lá que tá no forno na cabeça. Mamãe, a Giovana Desce, rebola, velho, é muito empina, não sei o que. Desce, rebola, empina, gostosa. Pérolas do Biomedcast. Que é isso? Toda gostosa. Pô, tem que chamar lá o Rodrigo pra gente fazer a dupla sertaneja de novo, né? Isso
isso vai pra Pérola. Rogério e Rodrigo. Rogério e Rodrigo. Uma noite. Rogério e Rodrigo. Rodrigo e Rogério. que coisa sexual. Ai. Cadê o Bruno? Lima.